Bom, Rê, para honrar o seu tempo e o meu, enquanto não vem mais ninguém, eu vou começar, até porque vai ficar gravado, a falar um pouco aqui. E já deixei aqui para direcionar as perguntas pelo chat, então se por um acaso você estiver fazendo um dos filhotes dormir, fique à vontade aí para falar comigo, interagir comigo pelo chat. Quem ficar até o final vai receber a gravação e vai receber também o acesso a esse mapa mental. E eu vou tentar ir direto ao ponto aqui o máximo possível. Então, quem sou eu? Eu sou Estés Tupelo. Eu trabalho há 5 anos como astróloga. Sou há 1 ano e meio astróloga de mães. Mãe do Tom, de 3 anos. Tenho Sol em Leão, Lua em Gêmeos, Ascendente em Libra. Geralmente meus clientes ficam impactados quando elas descobrem que eu sou leonina. Não, fica super tranquila. Eu, inclusive, tô com esse look porque o filhote claramente não dormiu. E normal, tipo, sempre assim, quando a gente tem um evento, eu até marco mais tarde pra dar tempo de embalar eles. E eu sabia que se eu ficasse, ela ia estar presa até agora com ele no peito também, porque eu ainda amamento. Ele tá com 3 anos, mas eu ainda amamento. E então fica super à vontade, tá bom? E minha razão de ter me tornado astróloga de mães é justamente porque eu tive uma mãe muito ausente. Era comissária de bordo, então ela, na maioria de apresentações e cronogramas de escola, festa junina, não conseguia estar presente porque a precisaria pedir folga com muita antecedência. Nunca acontecia essa possibilidade da escola divulgar calendário antecipadamente. Então, eu sempre falei que eu queria ser uma mãe presente. E uma das coisas que me permite isso hoje é a astrologia. Bom, e hoje, essa sessão experimental, a minha ideia é que seja para mulheres que estão prontas para investir em si mesmas, para mães que querem uma transição de carreira, para mulheres que querem conciliar maternidade e carreira, para mães que valorizam a liberdade, a flexibilidade, para mulheres que estão abertas à espiritualidade, à astrologia, que querem empreender ou estruturar um novo modelo de trabalho, para mães que estão cansadas de soluções genéricas. O clássico curso de marketing que vira para você e fala: ah, é só você pegar o que você já sabe e transformar em conteúdo, e transformar em um curso e vender, e pronto. E é isso, essas fórmulas prontas. E para mães que sentem que o modelo tradicional de trabalho já não serve mais. Se o choro do filhote estiver vazando nesse áudio, peço desculpas, porque claramente está sendo um desafiador para ele dormir sem mim, ele não está acostumado, ele tem a sucessão de sono bravo. E bom, para quem não é, para mulheres que acreditam que sua carreira atual ainda é plenamente satisfatória. Não, total, estar entre mães é isso. É um prazer eu trabalhar com mães, porque vocês sempre me entendem quando alguma coisa acontece, algum imprevisto acontece. É raro fazer coisa ao vivo justamente por causa disso, por certos atendimentos, é claro, mas eventos, assim, eu evito, porque realmente é muito desafiador, especialmente segunda-feira pra gente que é volta de rotina, né? Bom, então, voltando aqui, para mulheres que estão felizes na sua carreira, que esperam uma fórmula mágica, achar que só passar pelo MES e a vida vai se resolver, não é bem assim. Oi, Tati! Feliz em te ter aqui. Também imagino que esteja no processo de fazer um bebê adormecer. Então, fica tranquila, vamos nos comunicando pelo chat. Bom, e para mulheres que não querem mudar, que têm síndrome de Gabriela, também não estamos aqui para isso no MES. Eu sempre falo que não adianta a gente querer justificar tudo com o nosso mapa. E também não é para quem busca um processo exclusivamente voltado para o financeiro, afinal de contas, aqui é meio que terapêutico. É o que eu mais ouço das minhas clientes. Inclusive, recentemente, uma das minhas
clientes mandou que equivale a 1.000 sessões de terapia. Também já ouvi que vale mais que 10 horas de sessão de terapia e afins. Não que eu não acho que terapia é útil, é super útil, necessário, mas aqui eu fico pensando que a psicologia é uma forma de cortar caminhos, de encurtar o número de sessões. Então, eu brinco que vocês saem com a listinha para trabalhar em terapia. E aqui também não é para pessoas que buscam apenas terapia sem o foco na carreira, porque eu sempre acredito nos dois andando muito juntos. Acho que nós, como mães, muitas vezes nos sentimos muito invisíveis quando a gente não tem afazeres para fora da rotina materna, quando a gente não tem a possibilidade de trabalhar e contribuir de alguma forma, mas eu também entendo que abrir mão da maternidade para trabalhar fora não tem muito sentido depois que a gente vira mãe. Eu sempre falo com as minhas clientes que quando você não é mãe, trabalhar para pagar boleto tá tudo certo. Porque quando você termina de trabalhar, o seu dia é seu de novo, o seu tempo é seu de novo e você faz o que você quiser. A partir do momento que você vira mãe e você está trabalhando só para pagar boleto, quando você termina, tem um ser humano que depende 200% de você ali e você deixa de ter o tempo só para você, porque você está vendendo seu tempo para outras pessoas, fazendo uma coisa que você não gosta, que você não se realiza, e depois, em outro momento, você está ali dedicado 100% a outra pessoa. Então, eu sinto que é aí que vem a nossa crise de carreira, vem quando a gente busca a nossa identidade de novo. Muitas de nós nos definimos muito pela carreira, e aí fica esse cabo de guerra interno, é onde a gente se perde da gente. Cecília, boa noite. Oi, boa noite. Fica tranquila. Já fui começando para honrar o tempo de quem já está aqui, mas fiquem à vontade para mandar interagir pelo chat, porque eu sei que muitas de vocês estão fazendo os filhotes dormirem. Bom, então, ponto zero aqui eu vou trazendo as estruturas do MES e a partir disso eu vou pedindo para vocês, quem puder, claro, mandar no chat as maiores questões de vocês conforme eu for evoluindo nesses 6 pontos que eu trouxe aqui. Mas o ponto zero que eu acho melhor estarmos todos alinhados é em relação aos dados de nascimento, porque toda vez que a gente vai gerar mapa astral, muito comum a gente não ter a hora exata. E é básico de mapa astral ter data, cidade e hora exata. Então, quero deixar aqui muito bem registrado por que é tão importante essa hora. Porque a hora é o que determina o nosso ascendente. Determina a posição dos planetas dentro de um mapa astral. Quando essa hora não está exata, a interpretação acaba ficando deixando a desejar, vamos colocar assim, ela fica desfalcada, porque muitas vezes o Sol não vai estar exatamente naquela casa astrológica se for questão de 2 horas depois. Ou mesmo 1 hora, já muda muita coisa. 1 hora já muda muita coisa. 10 minutos, então muda, gente. Muda signo interceptado, muda N coisas. Então a hora exata é muito importante. Já aconteceu o caso de cliente minha, que a gente fez todo o trabalho em cima de um horário, que estava na certidão de nascimento, ela foi pedir a certidão de inteiro teor, e veio outro horário, que era meia hora para frente. E aí mudou, no caso dela, mudou menos coisa, mas é muito caso a caso. Então, tava 10 horas na certidão e depois era 10h30. E aí podia ter mudado muito mais coisa. Por sorte, não mudou muito mais coisa. Mas, poxa, então eu sempre insisto com vocês de checar a hora, especialmente quando vocês me passam hora de marido, quando é assinatura de casal, que a sogra fala um horário e aí é outro completamente diferente, ou eles falam um horário e aí quando você vai ver não tem nada a ver. Então, assim, já aconteceu de cliente meu ter feito assinastria, ter feito vocacional, ter feito mapa astral dele, tudo com o horário que ele falou. Foi vendo se era 1 hora para frente, era outro ascendente, era outro tudo. Outro ascendente para mim mudou o mapa inteiro, já é outra história. Então, por isso eu bato tanto na tecla dessa questão da hora. Inclusive, quando vocês geram um programa, cuidem muito, porque também já aconteceu de gerar nos meus programas dar um ascendente e a minha cliente gerar em outro e dar outro ascendente, e aí eu gerei em 3 programas mesmo o ascendente que estava dando para mim, que era Leão. O dela dava câncer. Então, cuidar, porque às vezes tem programa que calcula hora de verão, tem outros que não. Por isso eu sempre prefiro que vocês me passem a hora da certidão, que o programa aqui sempre corrige. Bom, vamos lá. A base do MES... Opa, ele saiu abrindo tudo. A base do MES é o mapa astral. E sempre que eu chego, é o primeiro encontro que geralmente a gente faz, é o mapa astral, ele é a nossa base de tudo. Então, ele é o que nos reconecta com o nosso protagonismo.
em se identificar. Eu gosto de trazer muita analogia de que nós somos como borboletas. Eu fico pensando que a gente era lagarta, estava rastejando pela vida, aí a gente gestou uma criança, como foi entrar num casulo, e depois que eles nascem é aprender a bater asas, e nem sempre é fácil reaprender a bater asas, mas a gente fica muito mais protagonista depois que a gente tem essa liberdade, essa expansão de poder voar pela vida. Então, toda vez que a gente vai fazer mapa astral, eu sempre gosto de olhar para vocês em relação à autoestima, fortalecer a autoestima, porque, afinal de contas, quando eu tô falando de autoestima, eu tô falando de tudo isso aqui que eu tô abrindo. Ascendente, de Vênus, de casa 2, de Quirón, de casa 5, de casa 8. Quando a gente vai fazer leitura de mapa astral, insights por aí, é muito fácil a gente ver a versão superficial disso. Então é muito fácil vocês verem, vou falar de autoestima, vou falar de Vênus. E na verdade tem tantas outras coisas para a gente olhar, tem tantas coisas mais profundas que vão ditar o porquê da nossa quebra de autoestima depois da maternidade. Então, as bases do que eu olho são isso, mas assim, numa sessão de mapa astral a gente consegue falar de uma vida inteira. Geralmente a sessão mais longa de uma empoderada segura do MES é essa, que é a gente olhar profundamente pra gente, e é muito doido, às vezes eu tô fazendo interpretação de mapa, eu mais palestra do que qualquer outra coisa, né, quando a gente tá fazendo uma leitura de mapa, mas eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de trocar, eu gosto de perguntar como é que tá manifestando na vida de vocês, e aí tem gente que fica chocada, fala pra mim, dá pra ver tudo isso? Dá pra ver tudo isso dentro de um mapa astral? Eu falei, dá. Tipo, às vezes eu tô falando do marido, e elas falam, mas calma, você está vendo isso no meu mapa sobre o meu marido. Dá para ver, gente. Dá para ver muita coisa. Dá para ver como pai como mãe é. Daí entra base familiar. Então, quando a gente está falando de base familiar, a gente está falando de Sol, de Lua. Sol que é pai, mas também é a nossa essência. Lua que é mãe, mas também é como a gente é como mãe. E aí é quando eu brinco com vocês que não é à toa que o fruto não cai longe da árvore, porque se a Lua fala de como a gente é como mãe, mas também fala da nossa mãe, por que é tão desafiador a gente não repetir padrão? Por que é tão desafiador a gente não cair em sistemas que a gente sofreu tanto quando era criança, que a gente não gostava, e aí de repente a gente está querendo ir para o caminho oposto. E aí é muito doido observar isso da gente como mãe, do quanto que a gente vai do 8 para o 80 manifestando essa nossa lua. O que eu quero dizer com isso é a luz e a sombra de tudo que a gente tem no nosso mapa astral. Tudo do nosso mapa astral. Ou a gente vai ter a luz, que é a versão qualificada daquilo, ou a gente vai ter a sombra, que é a versão desafiadora. Então, por exemplo, uma lua em aquário, ela pode manifestar uma mãe muito autêntica, muito fora da caixa, muito revolucionária, muito liberta. Mas na sombra, pode ser uma mãe que transmite uma ideia de negligência emocional, porque ela tá tão liberta que às vezes ela não consegue se comprometer emocionalmente, ela não consegue estar presente emocionalmente. Ela tá tão atrelada aos valores de autonomia, de incentivar a independência, porque ela se acolhe emocionalmente sendo independente, que de repente ela está diante de uma criança canceriana, de uma criança com uma lua em câncer, e ela não consegue entender por que aquela criança é tão, entre aspas, carente. Por que eu falo entre aspas? Porque às vezes essa criança é a forma dela ser no mundo. Então, o que pra gente que tem determinado mapa é exacerbado, para aquela criança é exatamente a medida que ela precisa, é exatamente o que ela está necessitando. Então, assim, todas as vezes que a gente pensa nesses rótulos como canceriano é dramático, clássico, eu fico pensando, na verdade, não. Na verdade, esse é o sistema dele se sentir seguro. Ele está buscando segurança e o jeito dele chamar atenção às vezes vai soar dramático para quem está em volta, vai soar intenso, mas é a forma comum de expressão desse signo quando ele está se sentindo ameaçado por alguma razão, quando ele não está se sentindo seguro. Enfim, fui longe, né? Só falar de base familiar eu já fui longe. Esse tema lua é sempre intenso. E a casa 4 também fala de como a gente é como mãe, fala de como manifesta a nossa mãe. Então, assim, entender e olhar para isso profundamente é muito mágico, porque a gente consegue entender o que a gente quer tirar de melhor dessa nossa base familiar e o que a gente precisa ressignificar, precisa curar e precisa ter outro modus operandi. Então, mesmo vale para casa 10, porque olha como é doido isso, gente.
O nosso Sol, ele fala muito da nossa vocação. Eu sempre começo a sessão de vocacional falando do nosso Sol. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas, e a nossa casa 10 também. Só que eles também, Sol e casa 10 também falam de pai. E aí, é muito doido quando a gente não tem uma boa relação com o nosso pai, quando a nossa estrutura não está fluida com ele, como isso também pode despertar questões na nossa carreira. Não é simples, não é uma verdade universal. A astrologia não fala sobre verdades universais, nada é determinista na astrologia. Mas são vertentes para a gente começar a prestar atenção e falar, nossa, por que será, né? Por que será que tantas das minhas clientes que chegam para mim têm questões sérias com pais? Ou pai ausente, ou por perda do pai de forma precoce na vida, e coisas que caminham nessa direção. Ou pais que são presentes, mas foram tão duros, tão enrijecidos, ou uma identificação extrema com o pai, mas ao mesmo tempo uma negação intensa em relação à relação com o pai. Tantas formas disso se manifestar. Bom, e a casa 7 tá aí, porque na verdade a casa 7 é nosso cônjuge, a casa do nosso parceiro. Então não à toa que acaba interferindo na nossa base familiar. Até o tipo de relação que a gente atrai por conta dessa casa 7 é intenso, né? Se a gente não tiver uma boa estrutura familiar, da onde a gente veio, nossa raiz, né? Nosso pai, nossa mãe, é fácil a gente manifestar relações tóxicas e aí entra nessa casa 7. Mas aí, se fosse o segundo casamento, terceiro casamento, são outras casas, gente. Aí já é outra história. Aí já muda completamente a nossa conversa. Só a título de curiosidade. Estrutura e ação é outro tema que eu gosto sempre de trazer para essa volta para vocês como protagonismo, tá? Porque é muito como vocês terem questões com Saturno também, vocês que entram para o mês. A Tati tá aqui, ela já tá, né? Ela já fechou. E, enfim, é muito comum vocês terem questões com Saturno, porque Saturno fala de estrutura, fala de planejamento a longo prazo. E aí, quando a gente não consegue planejar a longo prazo, naturalmente também a gente se perde nesse processo de ação, porque aí são sempre ações para apagar incêndio, né? Nunca apenas planejando, sempre começando e desistindo. É outra coisa muito comum que eu vejo entre vocês. Então, gosto sempre de trazer esse conhecimento, essa consciência de como vocês estão manifestando isso, se isso é um desafio do mapa de vocês ou não é, para que as coisas fluam. E espiritualidade é outro tema que eu vou trazer para vocês, porque é o primeiro prato que cai, eu brinco com vocês, é a espiritualidade, né? O primeiro prato que cai é a religião, quando a gente vira mãe, porque é tanta coisa para equilibrar que é difícil manter tudo rodando e ainda achar que a espiritualidade vai ser protagonista, assim. Então é outra coisa que eu gosto de trazer muito. Bom, de todas essas 4 bases aqui, eu queria que vocês pudessem escrever no chat o que pega mais para vocês. É a base familiar, é a autoestima, é estruturar as coisas e agir, é a espiritualidade. Eu sei que a tendência é falar muitas vezes os 3 primeiros, especialmente, ou às vezes os 4, mas eu queria muito saber de vocês o que pega mais para vocês hoje, na hora de vocês se sentirem protagonistas da vida de vocês, na hora que vocês pensam numa transição de carreira. Base familiar, autoestima, eu diria que é o mais comum. Base familiar, autoestima, que é estruturar e ação. A Tati já é o terceiro. Olha que beleza. Eu nem esperava que alguma de vocês falasse espiritualidade, como eu falei, é o primeiro prato que cai. E é muito doido quando eu vejo no mapa de vocês que tem muitas de vocês que chegam no mês que acontece isso. Quando resolve a espiritualidade, resolve o resto. Automaticamente. Ou não. Por exemplo, uma das clientes que eu tô atendendo agora, que inclusive fechou no Dia das Mães, ela veio de uma religião muito fechada, como testemunha de Jeová. E o quanto que quando ela se abriu e se libertou disso, a vida dela começou a rodar. E o quanto ela estava presa nisso por causa de base familiar. Então, assim, as coisas, elas estão muito interligadas no nosso mapa astral. Às vezes, quando eu começo a interpretar o mapa astral, eu acho que eu deixo a cabeça de vocês meio rodando, porque eu falo tantas coisas que estão tão interligadas e uma coisa interfere tanto na outra. Mas, por exemplo, a Cecília, que falou da questão da base familiar. Provavelmente eu passaria boa parte da sessão olhando para a questão de lua dela, de casa 4 dela, de casa 10, de sol, que é assim, é muito da base de tudo, da base familiar, ela é a nossa base também. A autoestima, eu vou te falar que
a autoestima esbarra muito em questões que também acabam pegando base familiar. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, se a gente vem de uma família que é muito tóxica, que acaba sempre direcionando a gente para determinadas coisas na vida, e aí quando a gente cresce, a gente entende de onde a gente veio, a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender como que foi construída essa nossa autoestima. Vou dar um exemplo prático, vou dar o meu exemplo, que acho que vai ficar mais palpável isso. Eu vim de uma família, como eu estava contando no começo, de pais muito ausentes. Eu comentei que minha mãe é comissária, mas não comentei que meu pai era piloto. Então, eu tive os dois fora de casa. E aí, a minha criança interna ficou com uma crença limitante de que eu não tinha valor. Mas ela era inconsciente, isso obviamente, não era consciente. Isso aí são anos de terapia para chegar nesse lugar. Se eu fosse olhar para o meu mapa astral lá atrás, eu teria chegado nessa resposta muito mais rápido. Mas enfim. E aí, isso foi permeando a minha vida de uma forma em que, por achar que eu não tinha valor, esbarra na minha carreira, por exemplo. Eu não consigo cobrar, esbarrar, hoje menos, mas ainda esbarra, ainda são questões de mentoria, confesso. De não conseguir cobrar o quanto realmente valeria o serviço, porque eu ainda estou naquela versão da minha criança interna de autoestima, de achar que não tem valor. Então, por exemplo, se a gente não tem uma autoestima bem resolvida, como é que a gente vai empreender? Porque como é que eu vou conseguir cobrar de fato pelo meu serviço? Se a gente não tem uma autoestima bem resolvida, como é que eu consigo dar limite para as pessoas? Porque eu estou sempre buscando a validação no outro. E aí, geralmente, isso está ligado com a nossa criação ou com um relacionamento que entra no base familiar também, porque em algum momento isso veio de fora para dentro, a gente validou aquilo e aquilo foi abraçado. E quando a gente olha para uma paciente, a gente consegue entender tudo isso. É terapêutico, né? É muito doido. E da tática, ela falou de estrutura e ação. A gente já conversou antes, eu e ela, tem uns BOs juntos embaixo, né? A estruturação e a ação, ela vem muito forte depois que a gente tem consciência de tudo que está interferindo na nossa estruturação e na nossa ação. Porque quando a gente não tem direcionamento, realmente, vou planejar para quê? Vou organizar para quê? Tô indo nessa direção, mas é um achismo. E aí, se der errado, tá tudo bem, porque eu desisto. Porque aí, né, eu não tinha tanta certeza assim, não tinha tanta clareza para onde eu tô indo. E então, mas isso também envolve questões, questões de autoestima. Por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente está com autoestima em dia, autoconfiante, a gente consegue bancar nossas decisões sem medo e a gente vai até o fim nelas, mesmo que a gente não tenha 100% de certeza, porque na verdade a gente tem certeza, a gente acha que não tem assim margem para dúvidas, né? Quando a gente está com autoestima em dia, a gente não tem margem para dúvida. Não, eu sou capaz, eu consigo, eu dou conta, eu sei para onde eu tenho que ir, eu vou lá e faço. E depois, se der errado, eu ajusto no meio do caminho, eu me garanto e bora. Como eu falo, tá tudo muito interligado, esses caminhos. E aí, a gente vem para a parte 2, que eu coloquei como um mapa infantil, mas poderia ser o vocacional. Eu sempre falo para vocês que depende. Por que depende? Porque hoje eu trouxe nessa ordem, pensando que muitas de nós têm o chamado da carreira por conta da chegada dos nossos filhos. Então, entender esse mapa infantil, entender essa sinastria com eles, ajuda a saber por que a gente quer tanto mudar de carreira. Eu descobri minha transição de carreira olhando para o meu mapa com meu filho, para minha sinastria com meu filho. Então, para mim ficou muito claro. Ah, mas você já não era astróloga antes de nascer? Porque foi que eu sou astróloga há 5 anos? Sim, eu era. Mas eu era uma astróloga sem nicho, era uma astróloga que não estava direcionando o meu trabalho para nenhum lugar. Eu atendia todos os tipos de clientes, não era necessariamente vocacional, o que eu mais gostava de fazer na época era mais mapa astral mesmo e revolução solar. Hoje em dia, eu vou vocacionar meu queridinho, tudo isso. A minha carreira foi se movimentando muito a partir do momento que eu olhei para essa sinastria. E o que essa sinastria me apontava? Ela tem 2 formas dela se manifestar. Então, ou eles colocam muitos planetas na tua casa 10, casa 2, casa 6, que são casas de carreira, e vem com esse chamado de buscar o nosso propósito, ou eles colocam muitos planetas na nossa casa 4 e vem com o chamado para ficar em casa, ou casa 4, ou casa 5, casas de prazer, casas de lazer, e aí vem com essa vontade de, eu não quero ir mais para lugar nenhum, eu só quero ficar aqui, eu quero virar mãe em tempo integral e tá tudo certo, só que tá tudo certo até a página 2, porque aí volta para o que eu falei no começo, né? Nosso trabalho é invisível e a gente começa a ter questões de autoestima, de valor próprio,
falo isso porque, inclusive, tem pessoas perto de mim que entraram em depressão por causa desse movimento de abandonar a carreira por causa da filha. Então, isso é muito sério. Esse lugar de perda de identidade é muito sério. A gente deixa de listar coisas que a gente sabe que a gente está fazendo para a casa funcionar, como trocar uma resistência de chuveiro, fazer um supermercado, achando que isso aqui é minha obrigação, é o que eu tenho que fazer mesmo, tá tudo certo. Só que não, porque se você não fizer isso, a casa não roda, as coisas não funcionam, e a gente acha que, tudo bem. Muitas de nós somos de uma geração de Netuno em Capricórnio, de Urano em Capricórnio, de Saturno em Capricórnio. Quem tem muitos planetas em Capricórnio tem uma tendência a falar, não é mais que uma obrigação, tá tudo certo. Quem tem Capricórnio de casa 4, ascendente em Libra, geralmente, tem essa tendência. Uma Lua em Capricórnio tem essa tendência, uma Lua conjunta a Saturno também tem essa tendência. Tem várias camadas ali que a gente tem essa tendência de achar que, é minha obrigação. E aí, eu gosto também sempre de trazer nessa série com os nossos filhos, que os nossos filhos são nossos mestres. Porque a nossa sinastria mostra pra gente se a gente tem uma relação kármica com eles. Se a gente vai ter dificuldade de se comunicar com eles no futuro. Se o que é dessa criança que é dela de fato e o que é nosso que está sendo espelhado nela. Então, questões geralmente com os nossos pais que espelham na relação com os nossos filhos é muito visível no mapa na sinasteria. E o que é seu que ela veio te ajudar a transformar, o que ela veio te ajudar a curar? Sempre nessa linha de que nossos filhos são nossos mestres. Às vezes tem umas coisas muito potentes que nossos filhos vieram ajudar a gente a ressignificar e a curar. Então a sinastria tem todo esse papel. E o mapa infantil, ele vem para ajudar em coisas mais triviais, eu não sei se é a melhor palavra, mas é a que me veio na cabeça. Que é desde como escolher a escola, se você deve se preocupar com alguma questão de saúde, como vai ser essa relação com você, como ele vai te enxergar, porque do mesmo jeito que o nosso mapa astral, quando a gente olha para a Lua, a gente mostra a nossa relação com a nossa mãe, quando a gente olha para o mapa dos nossos filhos, a Lua mostra como eles vão enxergar a gente. E é por isso também que quando a gente pega o mapa de irmãos, é tão diferente como a gente percebe, como os nossos irmãos percebem, e assim vale para os nossos filhos também. Então, é muito doido perceber isso, entender qual que é esse olhar que eles vão ter sobre a gente. Como que vai ser a relação com o pai? Às vezes eu pego mapa de filhos que idealizam muito a relação com o pai, que tem muito uma busca intensa de validação com o pai, e é muito bom a gente já estar atento a isso desde que eles estão pequenininhos. Como direcionar a carreira? Umas perguntas que vocês gostam de me fazer no final da sessão. Quando eu evito falar disso, porque eu fico pensando, é muito lá na frente. Muitas de vocês estão com um bebê ainda, e eu vou pensar lá na frente. Mas vocês me perguntam como direcionar a carreira, como que vai ser o relacionamento amoroso. Então, eu gosto de trazer também como vai ser a relação com os irmãos, se vier irmãos para quem não tem, para quem já tem, vocês também me perguntam. Dá para fazer sinastria com os irmãos também, que eu acho muito maravilhoso, porque dá para entender como é essa dinâmica. E quais os desafios dessa criança também vem no mapa infantil. Se é de autoestima, se é de comprometimento, se é de ação, se é de ansiedade, se é de carência, se é necessidade de atenção, comunicação, como vai lidar com sentimentos. Tudo isso a gente consegue entender no mapa astral da criança desde agora. E é muito engraçado, porque às vezes vocês estão com um bebezinho de 4, 5 meses, 9 meses, e aí vocês falam para mim, Esther, mas eu já percebo isso neles. Eu já percebo ele agindo de tal forma. Eu já vejo tal coisa. É tão mágico isso, porque mostra tanto como vocês estão atentas para essa criança que é um exemplo clássico. Uma criança que tem uma lua em leão, a criança até os 4 anos, ela é muito mais a lua dela do que qualquer outra coisa do mapa. Não que o mapa não esteja funcionando como inteiro desde o começo, mas a lua se destaca, ela é mais protagonista até os 4 anos, porque a lua fala de instinto, a criança é muito instintiva até essa idade. E aí, uma lua em leão, a criança tende a chamar atenção para si. Então, vocês estão conversando no café com a amiga, quando ainda fica no carrinho, porque 3 anos esquece, na idade que eu tô aqui, não fica em lugar nenhum, só sai andando. Depois que sai andando já era. Mas quando eles ainda ficam no carrinho, tá conversando com uma amiga, eles estão do lado, estão no colo, e estão lá, tipo, querendo conversar, ou estão chorando, estão dando essa busca por atenção. Isso é muito característico de uma criança que ou tem uma lua em leão, ou tem um ascendente em leão, ou é leonina por si só, já é esse lugar de, me nota. É muito forte isso. E já crianças que têm um escorpião muito forte já são mais quietinhas, mais reservadas. Ascendente em virgem também é o caso aqui em casa.
Ele tem ascendente em virgem, todo mundo, nossa, como é tímido, detesto esse rótulo. Sempre penso, não, ele só é observador, minha gente, ele tem um ascendente em virgem. Mas como não dá para dar a resposta astrológica para todo mundo na vida, eu fico quieta, eu só fico pensando, por favor, não rotula meu filho. Bom, o que vocês têm de temas quando o assunto é mapa infantil? Qual que é a maior dúvida de vocês em relação ao mapa do filho de vocês? Ou da sinastria com vocês? O que vocês estão sempre pensando? Geralmente é escolher a escola, confesso. Muitas de vocês já estão nesse lugar de validação do que vocês pensaram e planejaram. A sinastria, Cecília. A sinastria sempre dá uma chacoalhada, é sempre uma grande curiosidade. O que é dela e o que é seu. É muito maravilhoso. E é por isso que eu acho que é tão fundamental a gente fazer o mapa astral, antes, inclusive, de fazer o mapa infantil, o nosso mapa astral, antes de olhar para o mapa deles. Primeiro, naquele lugar de colocar a máscara de oxigênio, primeiro na gente, depois neles. E segundo, por conta de justamente entender para onde, o que é nosso de fato ali. Quando a gente faz essa sinastria, a gente fala, tá, agora eu já sei que isso aqui é dela, isso aqui não é meu. Agora eu sei que ela veio me ajudar a curar isso, veio me ajudar a ressignificar isso. Ela veio colocar a luz em determinado tema da minha vida. É muito mágico, muito maravilhoso. Como vai ser a nossa relação se tem algo kármico, porque deles que é meu. De novo, a Rê também. É isso. Assim, a coisa da relação kármica tem alguns pontos que a gente sempre olha. Nó do Norte é uma delas. Aí eu imagino. É muita coisa mesmo, muitas curiosidades, e é muito gostoso de olhar para isso. Eu tenho uma cliente uma vez no MES que ela estava super ansiosa pelo vocacional, mas eu pedi para ela para a gente inverter, porque eu ia ter muitos vocacionais naquela semana, e aí, para fazer todas as análises, eu pensei, ela tem 2 meninas, vai ser mais flexível, dá para trocar. Trocamos. E aí ela falou, nossa, Estel, eu estava esperando tanto pelo vocacional, mas essa sessão do mapa infantil foi tão uau que ela saiu querendo fazer a sessão das filhas com o marido dela também, a sinastria com o marido, porque ela falou, nossa, eu sinto que vai ser tão desafiador para ele também esse processo de conexão, porque era muito doido. E sempre tem isso no mapa infantil, é muito comum o mapa dos nossos filhos. Também quero muito ver se as duas, como equilibrar nossas energias. Opa, em busca do... Cortou aqui a mensagem, vou ver. Agora sim. Em busca do melhor. A minha já vem iluminando algumas sombras minha desde a gravidez, como tem coragem, ter coragem de confiar. Isso é muito latente, Tati. Da gente sentir desde a gravidez. Ó, a Ju de novo aí. Acabei de atender a Ju no vocacional, a Ju também tá no MES. É muito latente isso, Tati, da gente sentir desde a gestação, porque não tem como, né? Eles meio que já escolheram o mapa deles. Até quando a gente fala de questão de cesárea, eu sinto que já está escolhido, já tem uma questão ali para você intuir aquele dia e aquele lugar. Não sou grande fã de escolher por cesárea, não sou. Mas tenho várias clientes que escolhem e tá tudo certo. Mas eu tenho uma que recentemente aprendeu, antes de engravidar da segunda filha dela, ela tinha feito tudo mais comigo. E aí agora ela veio fazer a Revolução Solar, ela falou, Esté, vou deixar. Ela vai nascer o escorpião ou sagitariano. Ela falou, eu preferia uma escorpiana, mas eu vou deixar porque não adiantou nada eu ter escolhido o Matheus e ela descobriu isso fazendo mapa dele comigo. Ela falou, eu escolhi ele para ser um pisciano, mas ele veio cheio de planeta em Ares. Aí de que adiantou ter escolhido? Não adiantou nada, porque é isso que eu falo, a criança que ela tem que ser, ela é. Então, tá tudo certo. E em relação a ser kármico, gente, é tão maravilhoso quando tem muitos planetas de casa 12, quando tem questões com o nó do norte, quando tem questões com Quiron, quando tem questões com o nosso Plutão, são vários indicativos de que pode ser uma relação kármica ou não. Então, o mapa composto também pode trazer essa resposta. Mas tem várias coisas que eu olho em sinastria infantil que eu não olho em sinastria de casal, porque o mapa dos nossos filhos, ele ainda não progrediu tanto que deveria. Já o do casal progrediu bem mais. E aí a gente vem pro vocacional. Bom, nós
eu fico doida quando esse negócio abre tudo de uma vez. Bom, o vocacional, que todo mundo sempre olha quando vocês vão ver por aí sites de mapa astral, esses sites astrológicos, é o clássico, que é casa 2, casa 6, casa 10. E realmente, essa tríade é importante? Muito. Absolutamente importante. Porém, não é a única coisa que você olha quando você está fazendo vocacional. Pelo menos não é a única coisa que eu olho, não é assim que eu aprendi a olhar só por isso, porque fica uma leitura muito superficial. Então, toda vez que eu vou fazer vocacional, eu olho toda essa lista aqui junto. Então, é casa 2, casa 6, casa 10? Sim, mas a gente olha Vênus, a gente olha Sol, a gente olha a Lua, casa 8, nó do Norte, assinatura do mapa, predominância de casas, elementos, triplicidade, Mercúrio, casa 3, casa 9. Então, assim, gente, dá para eu pegar ali, olhar o que eu tenho nessas casas 2, 6, 10 e ter uma noção de um direcionamento? Dá. Geralmente, quando eu vou ter uma conversa individual com vocês sem fazer a análise vocacional inteira, é o que eu faço, eu me baseio por ali. Mas é muito raso, porque tem outras questões que ajudam muito a gente a definir como a gente vai estudar, como a gente, quando é curso livre, quando a gente vai estudar, quando é curso superior, a entender quais são as nossas necessidades negociáveis, as habilidades que a gente tem, o nosso estilo social, que como as pessoas percebem a gente no ambiente de trabalho, a entender como é que a gente vai se sentir satisfeita na carreira ou realizada na carreira. É muita coisa para daí eu chegar numa profissão. Então, me limitar por 3 pontos do mapa com tanta coisa para olhar é muito simplista e com o tempo vocês vão perceber, se é que já não perceberam nesse pouco tempo que eu tô aqui falando, que eu não sou nem um pouco simplista, eu gosto de olhar tudo que eu posso mais um pouco para me embasar em absolutamente tudo, saber o que eu tô falando. Então, minha lua em Gêmeos curiosa, ela vai longe. E aí é só isso? Também não, óbvio que não. Eu olho para regente, eu olho para planeta dentro da casa, eu olho se tem planeta em conjunção, que é um dos tipos de aspecto. Então, assim, uma leitura de vocacional, duvidem do astrólogo que chegar para você e olhar simplesmente para o básico. Talvez olhe um sol, porque o sol é muito importante mesmo, já falando de vocacional, e dite alguma coisa para você. Você tem talento para isso. Por exemplo, uma das minhas clientes do MES também recebeu uma vez de um astrólogo indiano que ela não tinha talento para empreender. E ela tá morrendo de medo, porque imagina, aquilo ali grudou nela, né? Ela falou, então realmente eu não tenho talento para empreender. E aí, quando ela chegou para mim, eu fiquei pensando, né? Olhando para o mapa dela, tentando entender, gente, mas por que esse astrólogo falou isso? Nem fazia sentido. Muitas camadas não fazia sentido. Eu começava porque ela tinha áreas na casa 10 e de um bater o olho eu penso, tipo, quem tem áreas na casa 10 é muito dinâmico, é muito líder, então, dependendo da profissão que tiver, precisa ser muito para se realizar ali com esse Ares de casa 10. E aí eu fiz toda a análise dela e eu falei, olha, realmente, eu entendo porque ele falou isso, se eu for analisar, eu entendo o viés que ele teve, mas não dá para ser assim tão ditatorial. Tem condições, por exemplo, se você for empreender e tiver uma sócia. Poxa, isso vai facilitar muito mais o seu empreender, é uma outra vertente do empreender. E hoje mesmo, a Ju, que está aqui, fez o vocacional dela, e me perguntou, Esther, eu sirvo para ter sócia? A resposta do caso dela era não. Então, assim, é entender qual que é o seu contexto, para onde que a gente vai, como vão ser as formas de executar o seu empreender, como vão ser as formas de você... Ou não, às vezes eu vou, infelizmente, falar, não, empreender não vai servir para você, a gente vai precisar achar um outro modelo de negócio, um outro modelo de trabalho que consiga atender suas necessidades negociáveis, que são a base de tudo. Quando elas não estão sendo atendidas, gente, aí é quando eu falo, tá, larga o trabalho que você tá e vamos realmente repensar dentro de um planejamento óbvio o que dá para ser feito. E eu sempre trago 12 opções de profissão para vocês no vocacionário, 12 opções, tem gente que acha muito, mas eu fico pensando que não é para limitar vocês, é para trazer um leque de opções dentro daquele contexto. Bom, dito tudo isso, me contem aqui quais que são as maiores angústias de vocês de quando o assunto é vocação, quando o assunto é trabalho. Pode colocar no chat.
que, aliás, eu tô fazendo assim com todas, já que você chegou depois, para facilitar vocês que estão colocando filhotes para dormir. É empreender ou não, equilibrar o tempo, mudei de área na empresa recentemente. É equilibrar o tempo. Quando a gente acaba de mudar de área, a gente quer mostrar serviço, né? E a gente se sente nessa pressão, é muito intenso. Cecília, você lembra o seu meio do céu? O que você tem de casa 10 de signo? Isso me parece tão escorpião, mas eu confesso que eu já lembro de ter gerado seu mapa, mas eu não lembro qual que era. Geralmente quem tem escorpião de casa 10 tem sempre uma necessidade de mudança. Às vezes pula. Vou pesquisar. Tranquilo, mas se não souber também tá tudo certo. É só porque isso é uma característica muito marcante. Quem tem ascendente em aquário geralmente tem, já vou dar a letra. Quem tem ascendente em aquário geralmente tem casa 10 em escorpião. Mas não é regra, porque se tiver signo interceptado, pode ser que tenha um ascendente ou em capricórnio, ou em peixes, e ainda assim tem um escorpião de casa 10. E aí, ou mesmo também signos que pulam muito de galho em galho e não se encontram. Gêmeos, na casa 10, também tem muita dificuldade de se encontrar. Escorpião, Gêmeos. Libra, porém depende, por conta da indecisão libriana. Também já vi mapa de gente que, antes mesmo de ser mãe, já estava em crise na carreira com essa casa 10 em Libra. E é normal, porque é a questão da insegurança libriana, né? Toda, como eu estava falando, sombra do signo. Quando você está na sombra do signo, você está manifestando os clássicos rótulos. Indecisão é um deles. Gêmeos na 10. Olha lá. E você tem lua também. Faz muito sentido isso que você está me trazendo, porque o Gêmeos na 10 tem essa característica curiosa. E outra, quando você me fala da lua, claro que vai depender muito do grau que ela tiver, mas pela forma como trabalha, às vezes ela está em conjunção com o seu meio do céu, e aí ela vem com decisões muito emocionais em relação ao trabalho. Então, é um ponto. Aí, quando eu falo, volto para tudo aquilo que eu falei, eu teria que olhar onde está esse regente e outras muitas coisas, mas o Gêmeos, só de entender que o Gêmeos está na casa 10, eu já sei que tem desafios aí nesse lugar do buscar a flexibilidade, que você mesma colocou. Gêmeos, sinônimo. E agora eu fiquei. Essa foi a Tati. Aí, a Carol, a Cecília, pá. Casa 10 em Capricórnio, costuma ser mais consistente, mas tem uma necessidade de realização bem grande. E a Rê, questões de segurança, a gente entendendo que eu sou boa, os problemas de autoestima, pois é, tem mais flexibilidade. Quando conquisto visibilidade, levo rasteira. Olha, isso que você me trouxe, fico pensando se não tem alguma questão kármica nessa casa 10 de conquistar visibilidade e levar rasteira. Não necessariamente na casa 10, eu atrelada a. Mas aí, se for questão kármica, é um pouco mais desafiador de ressignificar. Não é que é impossível, só é mais desafiador. E, ao mesmo tempo, se for questões internas dessa questão da rasteira, aí já vem com outro contexto. Mas vou te falar uma coisa que não tem nada a ver com astrologia, mas tem a ver com o que eu acredito na vida, que é, às vezes essas rasteiras que a gente está levando são redirecionadoras de vida. Exemplo próprio. Quando eu trabalhava para a Nike, meu pai sofreu um acidente muito grave de moto, ficou internado no UTI durante 3 anos. 3 anos não, perdão, 3 meses. 3 meses, não, 3 anos. E aí eu tive que vir para Bragança, onde meus pais moram, para ficar com ele e tudo mais. A agência super me apoiou, falou: vai, tá tudo certo, a gente vai continuar pagando seu salário, tudo bem. E quando eu voltei, tinham me dado uma bela puxada de tapete, tinham me dado uma rasteira também, e falaram mal de mim,
para o cliente, falaram mal de mim para os influenciadores, me desligaram, e aí, depois de pouco mais de um mês que eu voltei, e aí, quando eu fui... E esses influenciadores, eles gostavam de mim, então eles queriam tomar café comigo. Então, nada do que tinham falado fazia sentido, porque falavam que eu não estava cuidando direito deles, mas, na verdade, tava. E aí, eu só não acredito que você saiu. Tipo, me levava um presente, marcava café e tudo mais. Então, assim... Mas por que eu tô contando isso? Porque foi o que me fez ir pra astrologia. Porque aí, quando eu vim... Falei, então tá bom, então vou largar São Paulo, vou para Bragança Paulista, vou ficar na casa dos meus pais, vou olhar para minha vida, e foi quando eu comecei a estudar, buscar autoconhecimento, e foi quando a astrologia entrou na minha vida de vez. Ela já estava lá, quando eu estava na agência, mas estava meio adormecida ali, e foi quando eu comecei a atender, um ano depois que eu saí, menos de um ano, eu comecei a atender 5 meses depois que eu saí da agência. Eu fico pensando, olha que coisa louca, se eu não estaria aqui hoje se não tivesse sido essa rasteira. Por isso penso que é redirecionador de vida. Totalmente. Ainda mais que você acabou de viver um trânsito intenso, se é que ainda não está vivendo, de Plutão na tua casa 10. Então, importantíssimo. E aí a gente vem para a astrocartografia como uma nova etapa desse MES 2.0. Tem 2 MES, o MES até hoje, antes do Dia das Mães, ele só tinha 4 encontros. E desde o Dia das Mães eu dei um boost nele, coloquei essa astrocartografia e coloquei outra sessão também importante do mapa da prosperidade, e depois planejamento. Antes era direto planejamento. Então, por que eu gosto de trazer essa sessão de astrocartografia? Porque, bom, várias razões. Primeiro, uma delas é porque eu acredito muito como uma ferramenta de ativação remota, então, para a gente decolar na carreira. A ideia aqui é que, por meio de linhas, ativando linhas de Sol, de Júpiter, do regente, do teu meio do céu, você consiga decolar mais na carreira e prosperar mais. E até não é nem só a ideia, eu uso isso na minha vida e dá muito bom. Por exemplo, minha linha de Júpiter meio do céu passa em Cascavel, lá no sul, e tá de fundo de tela do meu celular. É que eu não vou mostrar porque ele tá no modo sono, então ele não vai aparecer algo fundo de tela. Mas um ponto turístico de Cascavel, que tem pouquíssimos pontos turísticos, by the way, porque é uma cidade minúscula, mas eu uso como ativação remota. Ah, está só foto que dá para fazer ativação remota? Não, dá para a gente fazer por meio de comer comida local, de ler livros dos autores, de ouvir músicas de pessoas daquela cidade onde a gente tem o nosso linha de Sol, de Júpiter, de regente, meio do céu. Só quando eu falo de astrocartografia, muita gente não sabe o que é. Então, eu vou contextualizar aqui. É o nosso mapa astral projetado no mapa mundi. E ele cria várias linhas que são como se fossem pontos estratégicos. Eu vou compartilhar aqui para vocês conseguirem ver. Cada linha dessas é um planeta que está sendo ativado. E representa o quê? O nosso mapa muda quando a gente está em outras cidades diferentes da onde a gente nasceu. Então, se for para a Austrália, é fácil. Meu mapa fica literalmente oposto. Vou ganhar um ascendente em Áries, meu ascendente deixa de ser Libra, e o meu mapa inteiro se inverte. Mas, se eu for, por exemplo, para Londres, eu ganho outro mapa. E lá, por exemplo, possivelmente, o meu meio do céu vai ganhar um Mercúrio. Então, o que eu estou vendo aqui dessa linha de Plutão, eu teria um ascendente no Escorpião lá, um leão no meio do céu, que é maravilhoso. Meu Sol também estaria perto do meio do céu. E aí, assim, que eu sei disso por conta dos posicionamentos das linhas, tá, gente? Mas, assim, eu olho aqui e falo, tá, na Mauritânia é o meu maior ponto de fortaleza na astrocartografia. Eu vou fazer ativação remota lá, porque lá é onde eu vou brilhar mais na carreira. Não preciso ir para lá. Nem gosto especialmente quando envolve países em guerra, eu zero recomendo vocês. Inclusive, eu recomendo o oposto. Desacoplar seu campo de lá, desativar. Desacoplar o campo não dá para fazer astrologicamente, tá, gente? Aí é outra ferramenta, mesa radiônica, diestesia. Tô indo longe, tá? Muita coisa que eu tô explicando, né? Mas espero não bugar a cabeça de vocês. Mas o que eu falaria, por exemplo? Já que passa perto da Irlanda, minha linha de Sol meio do céu, até 500 quilômetros a gente considera uma distância ok. Quanto mais perto, melhor, claro. Aqui eu tô numa distância de 100 km, minha linha de Sol meio do céu ainda tá passando perto da Irlanda. Então de repente fazer uma ativação remota, colocar de fundo de tela Galway, ou
Poderia ser Dublin? Poderia, mas aí aqui a linha de Plutão está mais perto ainda, está influenciando mais. Eu sempre levo isso em consideração também quando eu vou falar com vocês sobre essa ativação remota. Ouvir músicas da Irlanda, ver filmes que se passam na Irlanda, por exemplo. Eu amo P.S. I Love You. É um filme super dramático, de muito choro, porém, ele se passa a maior parte na Irlanda. E eu sou apaixonada por esse filme. E aí, sim, entende que essa linha de Plutão ela é bem ativada também, porque ela é bem intensa, bem transformadora quando eu assisto esse filme. E por aí vai, gente. Então, quero ter sorte na carreira. Tem vezes que passa a linha inteira no mar? Tem. Tem vezes que, e geralmente as vezes que eu mais quero que vocês ativem é quando acontece isso, mas eu tenho jeitos de contornar. E outra coisa que acontece muito é quando a gente não tá bem com aquela energia daquele planeta, a gente tem aversão. Exemplo prático. Minha cliente fez vocacional, a gente entendeu que ela precisava integrar mais esse sol no meio do céu. A linha de sol no meio do céu dela passava em Buenos Aires. Eu falei, tá bom, pá, vai lá e coloca de fundo de tela do seu celular, vai comer em restaurante argentino, vai aprender o idioma local, outra forma de ativar. Esté, não suporto a Argentina. Cara, eu não gosto nem do dono do restaurante argentino da esquina da minha casa. Eu sei que você não gosta, porque geralmente, quando vocês não estão com a linha bem integrada, as estratégias que eu tenho é tudo que vocês não querem fazer. Por exemplo, outra estratégia para integrar sol é fazer aula de dança, aula de teatro, aula de canto, de expressão corporal. Aí tem vezes que vem um lugar de amo dançar, mas tem vezes brincar com criança ativa muito linha de sol por conta dessa energia deles muito autêntica, muito autoconfiante, muito resoluta na vida. E aí eu falo que é brincar inventando a brincadeira. Aí vem as mães e falam, mas Esther, eu prefiro fazer tarefa doméstica do que sentar para brincar com meu filho, porque, desculpa, mas é muito desafiador inventar as brincadeiras e ter essa disposição. Eu sei, mas é por isso mesmo que vocês precisam fazer. Quanto menos a gente quer fazer, mais a gente precisa fazer, mais a gente precisa colocar de cabeça, porque está mostrando uma negação. Por exemplo, quem tem Marte zero integrado no mapa e não quer fazer atividade física de jeito nenhum. Mas Marte é atividade física, é uma das coisas, né? Coragem. Coragem de entrar num banho gelado também, super recomendo para quem precisa integrar Marte. Bora entrar no banho gelado. Quero, odeio. Óbvio. Se tá negado, não vai ser fácil. Esse aqui é o ponto. Bom, com base nisso, deu para entender a função da astrocartografia, mas aí preciso perguntar qual que é a maior dúvida de vocês em relação à astrocartografia. Vocês já tinham ouvido falar dessa ferramenta até então? Ou não? Geralmente tem umas crianças que falam, eu já vi, já abri o mapa, mas não entendi nada, que é o clássico. Não entender nada é normal nesse caso. Nunca. Faz sentido para você, Cecília, falar assim, por exemplo, você gosta de tomar banho gelado, gosta de malhar? Se você falar que sim, é porque você tem marcha. Não, então pronto. É fácil para você ser corajosa? Pronto. Já ia mandar integrar esse Marte, já ia olhar onde está essa linha de Marte para resolver, porque senão, sem essas ações, como é que a gente vai decolar na carreira, né? Precisa de coragem para a gente conseguir fazer essa transição. Sim, Ju, a gente vai fazer astrocartografia no seu. Inclusive, preciso mandar um questionário para você preencher antes, porque sempre esqueço de mandar o questionário e chega na sessão, na hora de eu fazer a análise antes da sessão, eu estou sempre perdida nas respostas. Me lembra depois, Ju, de eu te mandar o questionário. Já contextualizando para vocês, por que eu mando o questionário antes, gente? Para entender como é que vocês estão com a energia de cada planeta previamente. É muito maravilhoso. Porque eu não vou mandar vocês para uma linha de Urano se vocês estiverem com ele bem integrado. Eu preciso integrar meu Marte tá em Aquário. Pois bem, gente, tem umas estratégias que são genéricas e tem outras que são específicas. Por exemplo, uma estratégia genérica de integração de Marte é essa: fazer atividade física, tomar banho gelado, falar de palavras de empoderamento no espelho para você, aquele dia de eu sou forte, eu consigo, eu sou capaz, bora lá, tipo, essa energia às vezes muito masculina, de autoconfiança que vibra de eu dou conta. É muito marciano isso. E tem outras formas também, claro, por meio da astrocartografia. Bom, vamos lá para
Quinta etapa, mapa da prosperidade. O mapa da prosperidade é outro que é absolutamente maravilhoso para ajudar vocês a realmente. Eu faço esse formato de mapa mental que eu estou fazendo aqui, mapa da prosperidade, mostrando para vocês quais são as potências da Vênus, do Júpiter, da casa 2, da casa 8, da casa 11, quando se trata de ganhar dinheiro e quais que são os desafios. E acredite, gente, eu faço todas essas sessões que eu tô falando até aqui, chega nessa quinta eu ainda tenho assunto para falar. É impressionante. E ainda consigo dizer qual que é, ficar 1 hora falando só sobre dinheiro no mapa, com esses pontos. Só com esses 5 pontos. Então, assim, vocês veem que a astrologia é um negócio que você cava e não tem fim. Dá para escrever um livro e ainda ter assunto para falar. E aí eu trago os desafios, estratégia de integração, versão prática, versão mão na massa. Ó, é isso aqui que você precisa fazer. Trago, inclusive, como é que vocês vão ser mais ricas e prosperar mais na vida, conectando com o mapa vocacional, do que a gente viu lá atrás na sessão de vocacional para vocês. Então, tipo, ó, isso aqui apontou para você ganhar dinheiro com mais facilidade. Mas a gente sabe que isso aqui, no seu vocacional, não dá clique, mas esse outro caminho aqui já dá. Então, eu vou direcionando os caminhos para vocês conseguirem costurar. É, assim, uma enxurrada de informação, às vezes sai com a cabeça rodando. Mas a versão do MindMap é a grande vantagem é que vocês conseguem levar isso. Eu faço download do arquivo do MindMap e vocês falam, beleza. Agora eu já sei o que eu preciso fazer, tá aqui, tá anotado, tá por escrito. Não que vocês não recebam transcrição de todas as sessões, tá, gente? Inclusive, até agora, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, esse meu robozinho querido, esse R aqui na sala, ele tá transcrevendo tudo que eu tô falando, tá anotando tudo, justamente nesse contexto, para depois, se isso aqui fosse uma sessão exclusiva, ia mandar depois as anotações, a gravação, tudo para a pessoa ter acesso e facilitar a vida depois. E uma outra estratégia que às vezes eu uso é jogo no chat GPT para organizar as ações que precisam ser tomadas com base em tudo que foi falado naquela sessão. Aí eu mando a tal da lista da terapia. Bom, no tema mapa da prosperidade, queria saber de vocês. Como que é a questão de manifestar dinheiro, de finanças para vocês? Vocês são de boas com controle financeiro? Não são? Geralmente, a maioria dos meus clientes confessa que tem certos temas. É raro eu falar uma cliente que, nossa, a vida está resolvida no tema finanças. Já aconteceu, já. Mas, como eu falei, é raro. Me vem uma específica na cabeça que é uma libriana com Capricórnio tão forte no mapa, que inclusive a assinatura dela era Capricórnio, que eu falava, bom, não tem nem como essa pessoa não ser alinhada com a questão financeira. Mas, e aí, daí a magia da assinatura do mapa, que eu sempre trabalho esse mapa astral, que explica tanta coisa sobre a gente que a gente nem faz ideia, que a gente não sabe explicar, e aí a gente olha para aquilo e fala, por exemplo, alguém que não tem nada de virgem no mapa, mas a assinatura é em virgem. E aí você fala, tá, eu sou uma pessoa super organizada, super metódica, e de repente vem essa assinatura e você fala, agora eu já entendi de onde eu sou organizada, porque eu não tenho nada de virgem no mapa, eu achava que era só meu. E aí tem uma resposta por trás. Bom, perdão, perdi o foco aqui. Questão financeira. Vênus, Júpiter, casa 2. Geralmente casa 2 já diz muito. Por exemplo, quem tem casa 2 a Tati, sou controladinha, mas também tenho questões com pensamento de escassez, me sinto tranquila, apesar de ter alguma estabilidade. Mas isso é muito comum, Tati, isso que você está me trazendo, porque vou trazer para a realidade. Eu sei que o ticket que eu vendo não é a coisa mais barata do mundo, que todo mundo vai ter dinheiro para comprar. Eu tenho essa consciência, mas ainda assim eu tenho muitos clientes. E mesmo assim, as clientes que chegam têm questões financeiras que é no nível que não estou me endividando para fazer o trabalho, mas queria ser mais alinhada e mais próspera sem essa sensação de autossabotagem. Boa com controle financeiro dentro da minha realidade, porém ainda longe de estar resolvida. Muitos pensamentos de escassez necessitam de extrema estabilidade. Ai, gente, já que vocês estão me trazendo isso, eu vou super liberar para vocês lá no grupo o aula de prosperidade materna, que eu falo muito sobre isso. Porque eu tenho casa 2 em Escorpião e a minha vida é resumida a curar e ressignificar minhas questões com dinheiro por conta dos pensamentos de escassez. Essa coisa do vai faltar, do não se permitir e lá vou eu. Mas percebem como isso está conectado com a questão de autoestima? Esse pensamento da escassez? Porque muitas vezes vocês não se permitem gastar com vocês mesmas porque
Por quê? É a grande pergunta. É aquele lugar de eu não me sinto merecedora, muitas vezes. Está escondendo um sentimento de eu não me sinto merecedora. E eu não nos sentirmos merecedoras se conecta com o fato da mente escassa, ou seja, a autoestima, o alto valor próprio conectado com eu não posso me presentear com coisas caras. Em compensação, entra no exemplo que eu dei nos stories há um tempo atrás, de vai fazer festa do filho de vocês para ver quanto que vocês não gastam, né? Gastar R$ 1.000 com vocês, que é absurdo. Não, mas gastar com a festa do filho R$ 5.000, vai que a gente nem vê. Nunca gasto comigo mesma, todos para os filhos, para casa, para o marido, nada para mim. É o clássico, Rê. É assim, é o básico, vai fazer qualquer coisinha para eles, a gente não pensa. Vai contratar um ensaio fotográfico newborn, vai contratar os ensaios de 1 ano, de mêsversário ou de Natal, do que quer que seja, vai fazer a festa, a gente vai sem pensar. E a gente sempre se coloca em último, e aí é muito. E quanto que se evidencia a questão do não sentirmos merecedora e o quanto que a nossa autoestima tá abalada pra gente não se sentir merecedora. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Tipo, eu não consigo gastar comigo. Exemplo prático, eu vivo isso na minha pele, tá? Fui e comprei um vestido pra mim numa loja. Total sentido. Fui e comprei um vestido pra mim numa loja, mas sem provar. Cheguei em casa, provei e não gostei. Falei, vou voltar na loja pra trocar. Aí cheguei na loja, olhei e falei, ai, quer saber? Pegar uma coisa pro meu filho mesmo. Vou pegar um pijama, ele tá precisando de pijama, e pra que eu vou gastar tempo no provador? E aí tem que achar a peça. Até rodei a loja, confesso. Rodei a loja tentando achar alguma coisa que eu quisesse, mas aquele sentimento de culpa depois de ter gastado. Isso é tão. Você não se sentir merecedora, não conseguir se presentear, Ceci. Isso é muito forte da gente. Isso fico pensando aqui, que eu te perguntaria como foi a criação com seus pais? Se eles eram pessoas que te presenteavam muito, que esbanjavam muito ou que não, que eram pessoas mais contidas. Das duas formas isso afeta a gente. Porque aí volta naquele lugar de se eram pessoas muito contidas, eu me sinto repetindo o padrão. Eu me forço a repetir o padrão, porque ficou na minha mente aquela coisa, o clássico, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Não, minha mãe é ausente, meu pai falido, 4 filhos. Então, aí é normal a gente cair nesse sentimento de escassez por repetir padrão, né? Se a gente teve muita falta na nossa infância, a gente fica morrendo de medo de faltar de novo. Eu entendo isso. É uma coisa que eu cuido muito aqui em casa, porque hoje meus pais estão bem, mas tinha uma época em que existia uma crise ali instaurada e eles falavam sobre isso na minha infância e eu ficava na minha cabeça de criança pensando o que eu preciso vender para ajudar meus pais a pagar conta. Isso fica da gente, não tem como. Então, o que eu estava falando, que minha casa 2 é escorpião, eu tenho altos e baixos financeiros, é uma coisa que eu estou sempre curando e ressignificando na minha vida, mas o aulão de prosperidade que eu dei é juntando todas as ferramentas que eu já reuni sobre isso, justamente para trazer mãe em paz, com muitas dificuldades financeiras, infância e escassez. Geralmente essa educação financeira, ela vem de casa, isso se evidencia muito forte aqui no nosso mapa. Isso é um tema que eu gosto de trazer muito para vocês também no mapa infantil, de como é que os nossos filhos vão lidar com dinheiro. Porque geralmente quando a gente tem questões com dinheiro, isso esbarra no mapa dos nossos filhos. É muito mais profundo do que parece, né? E aí também, às vezes é pro bem, às vezes é pro mal. Às vezes é porque a gente controla muito e eles viram esbanjadores. Às vezes é porque a gente não consegue controlar e eles ficam com medo de faltar. Ou repete só padrão. Você não controla, ele não controla. São N formas de se manifestar e fica muito visível isso no mapa, ajudar na educação financeira. Quando eu vejo algo alarmante, eu sempre alerto vocês, vai precisar. E aí é ótimo quando a mãe é mais beijadora e fala assim, eu vou delegar isso pro pai. Eu olho e falei, então, o BO é seu, não adianta, você não adianta falar que é do pai, porque é seu esse BO, você precisa aprender com seu filho, então você precisa aprender para ensinar para ele. Bom, e aí por fim, a sessão de planejamento astral. Temos nele, que eu sempre olho, clássico, trânsito de Júpiter. Por quê? Porque o trânsito de Júpiter se repete a cada 12 anos e ele traz muita abundância. Júpiter é o planeta da sorte, da abundância, da expansão. Então eu olho muito atenciosamente para eles para ver qual que é a nossa próxima janela de sorte. E não,
Não se engane, isso porque isso acontece a cada 12 anos significa que eu só vou ter uma oportunidade a cada 12 anos. Não é bem por aí que a banda toca, gente. Vai ter, eu olho se está passando na casa 10, vai expandir carreira, mas se estiver passando na casa 12, 2, vai expandir finanças. Casa 8 também expande finanças. Expande finanças do cônjuge ou expande finanças, dinheiro do cliente vindo para a gente. Acabei de ver esse trânsito, super recomendo. Ou se vai ficar conjunto à nossa Vênus, ou quando é o nosso retorno de Júpiter. O meu é daqui 10 dias, não vejo a hora disso acontecer. Quando uma semana antes, geralmente, vem essa manifestação de muita sorte, de as coisas se encaixando, das coisas dando clique. Então, super olho para isso com atenção. Eclipses, afinal, eles são redirecionadores de vida e acontecem a cada 6 meses, sim, só 6 meses. Eles mudam de eixo a cada 1 ano e meio, 2 anos. Muitos dos clientes que eu recebi aqui, especialmente ano passado, estavam vivendo os eclipses na casa 10 e casa 4, que é o eixo Áries e Libra. Agora que mudamos para Peixes e Virgem, de novo vem esse tema muito forte para as minhas clientes atuais, que estão prestes a viver também, muitas delas, o retorno nodal. O que é isso? É outra coisa que acontece cada 18 anos, e está conectado com os eclipses. É a nossa reconexão com o nosso propósito de vida. Acontece na marca dos 18 anos, dos 36 e assim por diante. E eu também olho nesses eclipses para o meio do caminho da alunação. No caso agora, por exemplo, dia 11 de junho, é o meio do caminho do eclipse que aconteceu lá em 14 de março. O que significa que é o momento de clarear muitas coisas pra gente. Bom, MR, porque tem 3 vezes no ano, e para vocês não fazerem nenhuma loucura como comprar uma casa, comprar um carro e afins durante esse período, tendemos a nos arrepender durante Mercúrio retrógrado. MR é o famoso Mercúrio retrógrado. E, inclusive, me baseio em experiências próprias para falar, por favor, não faça isso. Tipo, comprar passagem, Mercúrio retrógrado, mesmo que você vá voar fora de Mercúrio retrógrado. Grande chance de dar ruim. De novo, uma experiência que eu vivi na pele, porque eu falo que a astrólogo vive para pagar língua. Olha a Revolução Solar, que é o nosso mapa do ano, que muda todo ano nesse planejamento astral. Então, data do seu aniversário gera sempre um mapa novo. E é com base aonde você vai passar o seu aniversário também. Então, ele muda. É um mapa que muda de acordo com quando você passa o seu aniversário. Às vezes muda o dia. Por exemplo, em ano bissexto, vai acontecer de você fazer um dia antes, provavelmente, na tua Revolução Solar. Porque o cálculo dela é quando o Sol encontra o seu Sol natal. É quando ele está no mesmo grau do Sol do seu mapa natal, do seu mapa astral natal. Portanto, dá para ter um direcionamento de um ano inteiro com base nela. O mapa da alma, que são nossas progressões, e a bússola interna. Isso aqui envolve nosso ciclo menstrual, mas geralmente eu confesso que eu não trago isso no planejamento astral, porque às vezes, quando a gente está amamentando, nosso ciclo está totalmente desregulado. Mas tem um jeito da astrologia em que a gente conecta o dia da nossa menstruação com a lunação, ser a lua nova, lua cheia, lua minguante, lua crescente, e em que signo foi que a lua estava no dia da menstruação para saber qual casa ela estava ativando. Por quê? Por exemplo, se eu menstruo numa lua cheia, com o sol na minha casa, com a lua na minha casa 2, lua em escorpião, isso representa para mim que algo na minha vida financeira está chegando num ápice próximo à finalização. Porque, em teoria, a fase seguinte a cheia é minguante. Então, algo que eu vou ter muita clareza conectado com as minhas finanças. E aí é muito doido quando você associa isso com o teu dia a dia, como isso realmente está acontecendo, como aquilo está realmente te chamando. Por exemplo, numa semana, minha última menstruação, lua cheia, na casa de Sagitário. Casa 3 para mim, comunicação. E foi uma semana que eu estava fazendo um curso de comunicação e muitas coisas estavam clareando nesse sentido para mim. Então, eu gosto de trazer essa ferramenta como um extra, como uma curiosidade. Mas é que é tanta coisa que eu falo, gente, que acho que vocês perceberam, né? Que é muito conteúdo numa Empoderada Segura. Não é, tipo, um mapa astral e nunca mais vejo, não sei o que acontece. Então, tudo isso envolve como vocês estão lidando. E o planejamento, ele vem na intenção de diminuir a ansiedade de vocês, porque às vezes não é a hora de fazer transição de carreira, e quando não é a hora, eu falo para vocês, não é a hora, espera, daqui 1 ano e meio vai estar mais interessante, ou a hora é agora, é amanhã, por favor, corra, vamos começar a movimentar isso, porque, por exemplo, recentemente atendi uma cliente minha médica, intensivista, não via a hora de se desconectar do trabalho dela. Saiu do vocacional com 1000 ideias, querendo colocar várias coisas para jogo. E o planejamento dela acabou que ia demorar, porque ela
teve várias questões de estar sem rede de apoio e tal. Quando ela veio fazer o planejamento, ela me contou, Esther, eu falei com os meus pais, tal, queria começar um negócio e não tive apoio, tô me sentindo muito frustrada. Mas aí eu fui olhar o planejamento dela e falei, mas Fê, não cabe, não é hora, porque a sua janela de oportunidade é daqui a 1 ano e meio. Vamos se organizar, vamos usar esse tempo para se planejar em relação a isso, ó, porque você vai ter que olhar para tal coisa em determinado momento, tal outra coisa nessa janela aqui. O que está tomando sua atenção maior aqui pelo seu planejamento é o seu casamento, então talvez você devesse colocar mais energia nisso. É para organizar essa intensidade. Às vezes vocês estão planejando ter uma segunda gestação e vocês falam para mim, tá, mas eu não queria sair do CLT agora e tento essa ideia de uma segunda gestação para. Então, eu acho que talvez eu preferiria ter a gestação e daí sair. Ok, então tá. Então, como é que a gente consegue encaixar? Qual que é a tua próxima janela de oportunidade se você não vai aproveitar essa? Ou o que dá para fazer com um pé lá e um pé aqui para vocês começarem a ganhar uma velocidade para quando vier a próxima janela de oportunidade vocês conseguirem fazer esse salto mais estruturado? Então, sempre adequando o que vocês querem, porque, de novo, a psicologia não é determinista, com o que é viável, com o que é possível. Mas uma coisa que é válida eu falar para vocês, assim, dos trânsitos de Júpiter. Júpiter vai entrar em Câncer agora em junho. Vai ser uma maré de muita sorte para quem tem ascendente em Câncer, para quem tem casa 10 em Câncer. Geralmente, casa 10 em Câncer acaba caindo ascendente em Libra, como eu. Ou se você tem um Sol em Câncer também, você vai se sentir muito impactada com isso. Mas o que acontece? Qual é a diferença de quando o trânsito envolve trânsito pelas casas do mapa astral versus um trânsito que vai ficar conjunto a um planeta nosso? O trânsito pelas casas demora 1 ano para ele se concretizar, ou seja, demora 1 ano para eu posso aproveitar por 1 ano aquela janela. Agora, o trânsito dessa conjunção com o planeta, que nem o retorno de Júpiter, aí você vai aproveitar 2 semanas no máximo. Então, e a data em si, eu recomendo que faça alguma ação muito extraordinária nessa conexão. E eu sempre trago as 2 vertentes. Me contem, quando o assunto é trânsitos, o que perturba mais vocês? Imagino que seja Mercúrio retrógrado, porque tem outras ferramentas que muitas nem ouviram falar, mas vocês costumam fazer revolução solar? Já fizeram alguma vez na vida? Já ouviram falar? Eclipse também, geralmente quando tem, sempre tem um bafafá. Agora o próximo é só dia 7 de setembro. Vai demorar. Aqui essa é o mais comum das pessoas ouvirem. O próximo Mercúrio retrógrado vai acontecer agora em julho. Então, vai ser o Mercúrio retrógrado em Leão. Eu, como boa leonina, já estou preocupada. Mas depois temos um final do ano em Escorpião. Começa em Sagitário, termina em Escorpião. Eu acho minha data de nascimento bizarra. Por que você acha bizarra se nasceu no bissexto? Sou leonina. Também, leonina. 18 de 8 de 88. Os 8. Você sabia que 8 é o número da abundância? Eu amo. Acho maravilhoso. Por mim, tudo é soma 8, se deixar. Eu sou muito neurótica com essas coisas, inclusive. Até para escolher placa de carro. 18, mas na verdade, se eu for somar 1 com 8, vai dar 9. E somar 9 também é importante para ajudar as pessoas. Mas eu amo. Então, eu tô aguardando a abundância. Numerologia é diferente de astrologia, mas eu tenho uma afinidade, eu curto. E eu realmente, se tanto de 8, tem tudo para ser uma pessoa muito abundante, para começar a manifestar isso. Inclusive, no aulão que eu vou mandar lá no grupo depois para vocês terem, eu falo muito sobre fazer as coisas com soma 8. A Tati. Já fiz Revolução Solar, já tentei ler também. Inclusive, ano passado, que engravidei, que foi ano passado, meu ascendente ficou em Capricórnio, signo da minha casa 5, ascendente e lua da minha filha, assim, sem a casas. Total sincronicidades, minha gente. Total sincronicidades. Eu gosto de pensar que tem a versão livre-arbítrio, tem coisas que estão predestinadas, que não tem como a gente fugir. E é muito doido, porque no meu trabalho eu vivo por. Quando chega nessa parte de planejamento, é quando mais mexe comigo, porque como eu tô falando de previsões, eu tô falando de possibilidades. E
recentemente, semana passada, uma cliente me mandou mensagem que ela tinha feito a revolução solar dela e eu tinha falado de uma possível perda gestacional que poderia acontecer. Eu sempre falo, pode, nunca sou categórica do vai acontecer, porque eu não sou Deus, não tô cravando nada. E ela me trouxe que, infelizmente, tinha acontecido a perda gestacional. E aí, no começo do ano, a revolução solar da minha cliente, eu falei, olha, eu sei que ela não queria ser mãe, ela não é mãe, não quer ser mãe. E aí eu falei, mas tem essa predisposição aqui na sua revolução solar. E ela, tipo, eu sempre trago outras possibilidades, nunca me limito em uma única coisa. E aí ela voltou pra mim, tipo, depois de um mês, porque a revolução solar sempre passa em 2 partes. Não quando é planejamento, mas quando é só a revolução solar. E aí ela voltou pra segunda parte e falou, Esther, eu tive que desmarcar várias vezes, desculpa, mas foi porque você tinha falado da possibilidade de perda e eu tive, tipo, eu engravidei e eu também tive a perda. E eu tinha dado no marido dela também, na revolução solar do marido dela, que eu tinha feito meses antes, que tinha a possibilidade deles virarem pais. E eu falei, eu sei que vocês não querem, mas tem essa possibilidade. Enfim, assim, é muito doido isso. E assim, eu tenho esses 2 exemplos, mas são vários os exemplos que eu trago, que acontece, coisas que eu falo, pode acontecer, e aí eu vejo a cliente e falo, Esther, aconteceu. Tem coisa que eu gosto de acertar, mas tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu preferia não ter acertado, porque me deixa muito angustiada ter que falar coisas que eu sei que podem acontecer, mas eu não sei se vão de fato acontecer, porque nunca é nada determinista. Bom, tudo isso era para explicar e tentar resolver pequenas angústias de vocês e trazer coisas que a astrologia pode responder. Difícil nesse bate-papo, assim, responder logo de cara, mas eu acho que deu para entender o quanto que foi dinâmico e profundo esse processo, né, da astrologia. E eu vou deixar aqui no chat, se vocês quiserem ter acesso à gravação, se vocês quiserem ter acesso a uma mind map, eu vou deixar uma lista de presença, que é um formulário que eu respondi, para vocês colocarem lá os dados de vocês, que aí eu consigo entrar em contato para mandar a gravação e também para mandar o mapa mental para vocês terem isso, caso interesse para vocês. Hoje, assim que a gente sair daqui, eu vou reabrir lá no grupo as condições exclusivas que eu coloquei de Dia das Mães, que algumas de vocês que estão aqui aproveitaram, a Ju, a Tati. E quem quiser aproveitar, eu vou deixar aberto por 24 horas os 3 combos que eu abri quando eu abri lá atrás, com os mesmos bônus para as primeiras, claro, para primeira do mês normal, que era só os 4 encontros, e o mês 2.0, que é esse mais robusto, que agora tá com 6 encontros e mais uns bônus especiais que eu deixei lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem depois disso, vocês super podem me chamar para conversar e tudo mais. Eu tô super aberta. Se eu não me engano, eu tenho um bate-papo individual com a Rê, mas se a Rê tiver decidida, fique à vontade. Se quiserem me chamar no privado, eu vou deixar essas condições abertas até amanhã, meia-noite, final do dia. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham agora, que vocês quiserem me mandar também, estou aqui, estou disponível com o maior prazer. E foi um prazer ter vocês aqui comigo. Muitíssimo obrigada por esse tempo de vocês. Obrigada, foi ótimo ouvir você. Obrigada pela interação, Cecília, de verdade. Foi muito gostoso, sim. Eu já tô animada, porque a Tati ainda não começou dela e logo vamos nos ver. Ansiosa para os nossos encontros, que serão terapêuticos para mim. Boa noite a todas. Boa noite, gente. Eu também tô ansiosa, Tati. Nos vemos muito em breve. Um super beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.